Fala, galerinha do 8º ano, Fluminense, Geografia, 4º bimestre. Bom, a gente vem conversando bastante aí sobre o continente africano, que é tema aí do nosso 4º bimestre, e obviamente que a gente, em muitas das nossas aulas, né, procuramos entender, né, o porquê da relação de atraso, principalmente no que toca à economia e os indicadores sociais, né, do continente africano com relação aos demais continentes. E a gente, obviamente, já vem papeando, né, e tentando entender o porquê desse atraso. E um dos motivos foi o processo de colonização, neocolonização, como foi chamado, né, do continente africano, todo ele, né, pelos países europeus em especial, durante o final do século XIX e início do século XX, né, como o mapa mostra para vocês agora aí, tá? E a gente vai tentar entender o porquê que esse processo de colonização e descolonização acabou resultando, né, em todo o caos, né, social que o continente vive hoje, beleza? Então vamos tentar analisar isso aí. Bom, então vocês percebam aí que praticamente 90% da África, né, estava sob colonização europeia, né, durante ali boa parte do século XX, aí 1900, né, que é o ano referência que eles colocaram para a gente. Então boa parte da Ásia aí, né, dominada por vários países europeus. E essa colonização ela tem por fim, né, o objetivo, a finalidade, né, era a aquisição de matérias-primas, né, para alimentar a indústria europeia na segunda revolução industrial, né, bem como tornar essas áreas também áreas de consumo, né, dos produtos industriais europeus, né, colocar a África dentro do chamado mercado global. E por conta disso, né, essas áreas coloniais, né, tornaram-se ali fontes de bastante lucro para os países europeus, tanto que o processo de descolonização não vai ser tão tranquilo. Em algumas regiões você vai ter aí verdadeiras guerras, né, que levaram ao processo de descolonização, que vai ter ali, vai ganhar muita força depois da Segunda Guerra Mundial, né? A gente viveu a Guerra Fria, né, e essa Guerra Fria influenciou consideravelmente, né, a influência dos Estados Unidos e da União Soviética no continente africano e asiático. Então a gente vai perceber, né, que inclusive a própria ONU, né, vai ser uma grande defensora, né, da autonomia, da independência desses povos africanos. Então vamos tentar entender essa descolonização afroasiática, e principalmente a África, né, que é o nosso tema, o nosso objetivo aí de trabalhar no 4º bimestre. Declínio de potências europeias depois das duas grandes guerras, ascensão do nacionalismo asiático e africano, né, inclusive surge ali na década de 50 a União Africana, tá, um movimento ali de diversas etnias, diversas regiões da África buscando, né, uma unidade do continente africano. Influência da Carta da ONU, né, direito da autodeterminação dos povos, pan-africanismo, né, o pan-arabismo ali no norte da África, e a Guerra Fria, como eu comentei, desejo dos Estados Unidos e da União Soviética de ampliar sua influência nos espaços mundiais. Bom, como essa descolonização ela vai acontecer, né, por meio de guerras, né, muitos buscando ali adotar o socialismo, foi o caso de Angola, de Moçambique, de Guiné-Bissau, ex-colônias portuguesas, acordos, né, concessão de independência com transferência do poder para elites locais e fortes vínculos como independência capitalista, né, você se tornava um país independente, no entanto você continuava dependente economicamente da sua ex-metrópole. E a Conferência de Bandung, né, que acontece na Indonésia, que vai ter ali países tanto da Ásia como da África em busca de um não alinhamento, tá? Ou seja, não está sofrendo a influência nem do capitalismo americano, nem do socialismo soviético. Ela acontece na Indonésia, né, liderada pelo Sukarno,
você teve ali 24 novas nações da África e da Ásia representadas, né, formando ali o bloco dos não alinhados, dos países do terceiro mundo, ajuda mútua entre as nações afroasiáticas, combate ao racismo e ao neocolonialismo, debate de problemas econômicos entre os participantes. 1955, galera, quando você já tinha algumas nações que conseguiram independência na África, mas ainda a maioria buscando independência, tá? Bom, vamos analisar aí a descolonização africana. Em 56, 3 estados se tornam eram independentes, né? A Libéria, a Etiópia e a África do Sul. No entanto, a minoria branca no poder, que a gente vai falar a respeito, né? O processo de apartheid que a África do Sul viveu após a sua independência. De 57 a 62, 29 novos países se tornaram independentes. A Namíbia em 90 e a Eritreia em 93 foram os últimos países a se tornar independentes. Então você tem aí o grosso dos países africanos, que são 54, né, nesse período entre 57 e 62. E os países de língua portuguesa, que demorou mais tempo, né, só em 75 que eles conseguiram independência. Aqui algumas nações por qual ocorreram guerras de independência, o caso da Argélia, né, na luta contra a França, né, conflito violento que gerou 1 milhão de mortos. Então, um absurdo. Né, a Frente de Libertação Nacional e a massa de muçulmanos locais contra a França e os colonos franceses, né, aqui liderados pelo Ben Bella, né, conseguiram ali expulsar os franceses. E em 62 ocorreu um armistício, né, do qual a França reconhece a independência da Argélia sob o comando da FLN, né, a Frente de Libertação Nacional. Então foi uma guerra violentíssima na Argélia. No Congo, né, ex-colônia belga, né, uma área riquíssima em minerais como ouro, cobre e outros, a Bélgica consegue a independência após fortes pressões populares, né, do qual você tem o primeiro presidente Joseph Kasavubu, né, primeiro-ministro Patrice Lumumba, do movimento nacional congolês, que contou com o apoio, né, de guerrilheiros cubanos, inclusive o próprio Che Guevara, que foi lutar na guerra no Congo, acabou depois sendo quase foi morto no Congo, acabou sendo trazido de volta para Cuba, tá, mas ajudou muito ali na luta dos congoleses contra as forças belgas. Aqui outras regiões também, né, a situação no Congo não foi muito tranquila, né, Mobutu depois assumiu o poder e torna o país de orientação socialista, né, se tornando ali a República do Zaire. Guerras civis, né, que ocorreram e ocorrem ainda na África. Bom, a África portuguesa, como eu disse, que mais atrasou aí o processo de independência, né? Você tem, por conta da Revolução dos Cravos em Portugal e com a saída, né, da ditadura de Salazar, isso vai articular aí, facilita, né, o processo de independência de Angola, de Moçambique, de São Tomé e Príncipe, de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Angola em 75, independência, Tratado de Alvor. No entanto, de 75 a 92 viveu uma guerra civil, né, ou seja, lideranças aí buscando assumir o controle do país, né? Agostinho Neto e a sua ideologia socialista versus Jonas Savimbi, de uma outra etnia, né, um Vibundu, com apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, bem como, que representava a UNITA, bem como a Frente Nacional de Libertação de Angola, também capitalista, dissolvida no fim dos anos 70, da etnia Bakongo. Então, diversas etnias aí buscando a liderança do país. Isso é uma constante na África subsaariana, né, quando você tem ali a independência, e com essa independência etnias rivais vivendo sob o mesmo território, né, o que gera muitas guerras civis e que atrasam ainda mais o desenvolvimento do continente. Bom,
as características, né, de Angola. País que vem crescendo muito atualmente, né, mas que se atrasou consideravelmente devido a essa guerra civil, em especial entre o MPLA e a UNITA. Moçambique, a independência oficial ocorreu em 75, no entanto, até 92 também, uma guerra civil, no qual você tem aí, né, ideologias em disputa, né, o socialismo representado pela Frelimo e o capitalismo pela Renamo. Samora Machel, líder da Frelimo, né, assumiu a presidência do país durante muito tempo. A guerra civil, obviamente, devastou o país e atrasou consideravelmente seu desenvolvimento. Saída de mão de obra qualificada, esgotamento da economia, epidemias de fome, tifo e cólera, né, que só atrasam essas guerras civis, o desenvolvimento da África subsaariana. Bom, aqui Nigéria. A Nigéria é uma ex-colônia inglesa, né? Em 60 teve a sua independência reconhecida, em 1960, e aí você tem um forte crescimento do nacionalismo. Entre 67 e 70, a Guerra de Biafra, né, uma região ali ao qual se disputava acesso a petróleo, movimento separatista, província rica em petróleo, né, Biafra, rivalidades étnicas entre os Ibos e os Hausas, etnia majoritária nigeriana, aproximadamente 2 milhões de mortos. A unidade política é precária e prejudicada por rivalidades étnicas, né, então a mesma coisa ocorreu e ocorre na Nigéria. Bom, a África do Sul, que vai ser tema inclusive de uma aula nossa, a independência ali dos ingleses e dos africânderes, 1910, no entanto, sob leis segregacionistas que nós vamos estudar, o apartheid e como isso aconteceu, né, se tratando aí da área mais desenvolvida da África, que infelizmente devido a esse atraso, né, preconceito e também o regime do apartheid atrasou muito também o desenvolvimento da África do Sul. Bom, essas e outras informações aqui sobre a África do Sul, galera, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, tá? Então espero ter colaborado aqui para a gente falar um pouquinho da descolonização africana. Durante a nossa aula de quarta-feira a gente retoma esse assunto e vamos aí avançando, beleza? Grande abraço a todos, até a próxima.